E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Evangelho de São João, capítulo 1. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos os aqui presentes, aqueles que estão pela internet também, que estão neste momento conectados para ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos ler no livro de São João, o Evangelho de São João, no capítulo 1, nós vamos ler os 3 primeiros versículos e depois somente o 14. Amém? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nosso Pai, mais uma noite, Pai, o Senhor nos dá este privilégio de poder estar na Tua casa, ó Deus, e falar daquilo que é a verdade, daquilo que nos alimenta, daquilo que nos fortifica, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, capacitando a nossa mente finita, capacitando os ouvidos para ouvir, a boca para falar. Ó Pai, que não venhamos a falar nada que não seja verdade, Pai. Fecha a nossa boca para falar aquilo que não é a verdade, mas abre os nossos lábios para proclamar a grandiosa palavra do Senhor, que é a verdade, Pai. Toma o controle de tudo e de todos, Pai. Que todos os aqui presentes, aqueles que estão pela internet, sejam abençoados, Pai, ao ouvir com fé a sua palavra e receber dentro do teu coração cada vez mais do teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Amém. Podeis assentar, irmãos. Então nós vamos meditar um pouquinho mais na palavra de Deus, né? E nós estávamos falando ontem sobre a plenitude, né, da divindade corporizada, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, se Deus permitir, sobre o sétimo anjo. Ele é a encarnação do Logos, né? Que seria a mesma coisa que a plenitude da divindade corporizada. O sétimo anjo é a encarnação do Logos. Isto aconteceu quando a plenitude da divindade, né, se corporizou no sétimo anjo. Então, foi quando tudo aquilo que era Deus veio para um vaso terreno. E quem tinha este ministério era só o sétimo anjo. Só o sétimo anjo tinha este ministério dado por Deus, por ser o número perfeito de Deus, né? Por Deus não ter um corpo aqui na terra, não ter outro corpo aqui na terra para usar, tá certo? Deus, ele não deu esse ministério para o primeiro anjo Paulo, o segundo anjo Irineu, o terceiro anjo Columba, nem para Lutero, nem para Wesley. Deus não deu este ministério. O ministério da encarnação de Deus foi dado ao sétimo anjo. Por isso, o sétimo selo, o profeta prega que o sétimo selo, sendo o sétimo mensageiro, traz Cristo de volta à terra. Traz a coluna de fogo, o Logos, de volta à terra. Agora, num corpo de carne, né? Ainda que nascido do sexo, mas tendo o pecado do sexo sendo anulado pelo primeiro corpo do Logos, porque Jesus foi aquele corpo também, que veio para morrer, né? Deus se manifestou a Abraão em um corpo de 16 elementos, como nós falamos, mas aquele corpo não poderia ser o corpo da redenção, tá certo? Porque aquele corpo era um corpo nascido diferente, ainda que ele podia comer, podia beber, tá certo? Mas não era um parente redentor. Aquele Logos teofânico não podia ser um parente redentor no corpo que ele se apresentou para Abraão, né? Porque aquele corpo não era um parente redentor. Aquele corpo, ele não tinha paixão da carne. Deus precisou gerar no ventre de Maria uma célula sanguínea. Deus criou tanto o óvulo como a semente. É isso que os católicos precisavam ver, né? É isso que os católicos precisavam ver, que Maria é só uma incubadora, é só uma barriga emprestada por Deus, mas ela não tem conexão nenhuma com o Filho Santo que nasceu dali. Era esta revelação que os católicos precisavam ter, tá certo? Maria não tinha óvulo, Deus deu o óvulo para ela. Maria não tinha semente, Deus deu uma semente para ela. Só serviu de uma incubadora para gerar o corpo do Senhor. Ao contrário do que é o nosso nascimento natural aqui, sexual, a mulher tem o óvulo, o marido tem a semente. No caso de Maria, ela não tinha óvulo, quem deu foi o próprio Deus. Por isso, Jesus, ele nasceu de uma virgem, sem sensação. Sem sensação. Então, aquele corpo que nasceu da virgem, ainda que ele não nasceu através do sexo, ele estava sujeito, por ser um nascimento virginal, ele estava sujeito às mesmas paixões que nós. A Bíblia declara que o próprio Jesus, ele sentia dor na sua cabeça. Ele sofria tentação, porque se Jesus não sofresse a nossa tentação, Deus não aceitaria ele como sacrifício. A lei de Deus não permitiria um anjo, tá certo? Jesus não era um anjo, Jesus era um homem como eu e você. A diferença de Jesus e nós é que ele não veio por via sexual, ele veio por um nascimento sobrenatural.
Então, ele tinha condições, por sua pureza e santidade, resgatar nós impuros e sujos do pecado. Então, você tem a encarnação do Logos em Jesus para remir o homem. Mas Deus prometeu que ele voltaria, que o Logos voltaria a se encarnar, porque quando Jesus morre, ele volta ao Pai. Ele volta ao Pai. Ele não volta para outra pessoa. Jesus, volta a ser o Logos. Prova disso é que quando ele aparece para Saulo, ele não aparece com um corpo de carne, ele aparece como uma coluna de fogo, dizendo para Saulo: eu sou Jesus, Saulo. Porque ele veio na terra, o Logos veio na terra e recebeu um nome. Eu sou Jesus, Paulo, o Deus do Velho Testamento. Agora eu tenho um nome porque eu nasci em carne. O nome de Deus veio quando ele nasceu em carne. Ele se apresenta a Paulo como a coluna de fogo, o Espírito eterno, a teofania, mas com um nome agora, porque ele voltou a ser o que ele era. E quando ele era coluna de fogo no Velho Testamento, ele não tinha nome, porque o nome só vem quando você nasce em carne. Deus também só recebeu um nome quando ele nasceu em carne. Então agora o Logos, ele tinha um nome, mas ele voltou a ser o que ele era. Ele veio, se fez carne em Cristo, habitou, porque o Logos é a plenitude da divindade, tudo que é Deus, divindade é tudo que é Deus. Habitou num vaso de barro chamado Jesus. Todo o poder que Deus tinha, toda a santidade, todo o seu infinito amor, a sua infinita perfeição, o profeta diz, veio a ser um Logos, uma coluna de fogo chamado a palavra. A palavra. O verbo, como nós lemos aqui, A Bíblia descreve como verbo. Então veja, na próxima encarnação, agora ele pode usar um homem nascido do sexo. Como que vocês podem afirmar isto? Irmãos, para o eleito, o nascimento sexual nosso foi anulado. Deus não nos vê mais neste nascimento sexual. Deus nos vê num nascimento natural. Por isso até novo nome nós recebemos, porque nós nascemos de novo, por via da palavra. Então, aquele velho homem do nascimento antigo, pelo sexo, foi anulado. E os pecados deste homem jogados no mar do esquecimento. Deus nos vê como os seus santos, seus filhos santificados pela palavra. Amém? Então, quando nós lemos aqui que no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. A Bíblia, ela é escrita por revelação, Estava com Deus e era Deus. E este verbo se fez carne e habitou entre nós, nasceu entre nós. E teve que receber um nome. Quando o Logos nasceu entre nós, ele recebeu um nome, chamou Jesus. Tá certo? Deus ficou limitado a um corpo de carne profético. Por isso, o Jesus, aquele ofício de Jesus, não sabia a hora em que ele retornaria. Aquele não era o ministério dele. Era o ministério do seu retorno, quando ele retornasse. Em outro corpo. Quando Deus habita em Cristo, o próprio Deus se limita a um corpo natural. E aquele corpo natural é limitado, como nós, a ver só o que o Pai mostra. Jesus falou, eu só posso fazer o que o Pai mostra, porque era em visão. Porque agora o Deus onisciente, onipotente, estava trancafiado em um corpo terreno, sujeito a essa dimensão terrena. E Deus, para mostrar qualquer coisa para Jesus e para Brana, Deus dava uma visão para eles. Mesmo eles estando conscientes, porque o profeta diz isto, que um profeta, ele tem as duas consciências trabalhando juntas. Então, ele estava consciente do que estava acontecendo ao seu redor, mas na subconsciência, Deus estava dando para ele a visão do que ele queria. Se Deus não desse, ele não sabia. Por isso Jesus falou, o dia e a hora, nem o Filho sabe, nem Jesus, nem eu.
Porque o Pai está trancafiado aqui. Jesus não pode ser onisciente, irmãos. Jesus não podia ser onipresente, porque ele era um corpo de carne. Quem é onisciente, onipresente, é o corpo teofânico, é a teofania, que pode estar em qualquer lugar que ela desejar. Quem é onisciente, onipresente, é o Espírito. O corpo não pode ser. Então, quando este ser invisível, vem para dentro de um corpo visível, ele fica sujeito aos sentidos daquele corpo. E aí Deus, para mostrar qualquer coisa para aquele corpo, para aqueles olhos naturais, Deus dá uma visão sobrenatural na subconsciência do profeta. Então veja, Jesus disse, minha palavra é espírito e vida. A Bíblia diz que o Pai é espírito, está certo? E a Bíblia diz que Deus também é santo. Então, Deus é o Espírito Santo, não é outro espírito. Você não tem o Espírito Santo procedendo de Jesus, e o Espírito Eterno procedendo do Pai, outro. Não. Chamou santo quando ele nasceu. Aquele Espírito Eterno chamou santo quando ele nasceu num vaso santo. Por isso foi chamado aquele Espírito que saiu da cruz, o Espírito Santo. Ou seja, da cruz saiu o Deus Santo para uma igreja santa. Amém? Então, Deus é Espírito. E Deus é santo. Então Deus sempre foi o Espírito Santo. Então, se você colocar o Espírito Santo no lugar do verbo, vai dar a mesma coisa. O verbo é a palavra. E a palavra, a Bíblia diz que no princípio era o verbo. E o verbo, a palavra, estava com Deus, o Espírito Santo. Tá certo? E Deus, o Espírito Santo, era a palavra. Amém? Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Então veja, se você colocar aqui, neste capítulo aqui, se você colocar o Espírito Santo, você vai ler assim, no princípio era o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava com Deus. E Deus era o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Deus, se fez carne e chamou Jesus. Jesus disse outra coisa, a palavra encarnada, o Logos encarnado, ele disse outra coisa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? É uma coisa só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você colocar também, neste capítulo de São João, a verdade, no princípio era a verdade, e a verdade estava com Deus, e Deus era a verdade. E a verdade se fez carne e habitou entre nós. E a verdade chamou Jesus. Tá certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O verbo, o Logos. Eu sou. Ele está dizendo. Quem está dizendo assim é o verbo, é o Logos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Encarnado. Então, se você também colocar a vida, no princípio era a vida, e a vida estava com Deus, porque só Deus tem vida, tá certo? E Deus era a vida, e a vida se fez carne e habitou entre nós e chamou Jesus. A palavra diz que nós tocamos a palavra da vida, amém? Oh, irmãos, só mais um pouquinho. Jesus disse também que eu sou o caminho. No princípio era o caminho, e o caminho estava com Deus, e Deus era o caminho, e o caminho se fez carne e habitou entre nós. Amém? E seu nome será Jesus. Amém? Então, por último aqui, olha, vamos colocar o nome do verbo do Logos encarnado, neste capítulo. Olha para você ver que maravilhoso. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Deus era Jesus, tá certo? E Jesus se fez carne e habitou entre nós. Vê que você não separa o Espírito Santo de Jesus, você não separa Jesus da palavra, você não separa Jesus do Logos, tá certo? É uma unidade, porque
a plenitude da divindade, tudo que era Deus, habitou em um corpo chamado Jesus. Foi a perfeita unidade do Pai e Espírito com o corpo, Filho Jesus. É uma unidade, você não separa, tá certo? Mas quando esta unidade está em carne, aquele corpo natural está sujeito, como qualquer um de nós, né, a se referir ao Pai. É o Pai que habita em mim que faz as obras, não sou eu. Tá certo? Então, isto é maravilhoso. A coluna de fogo é a encarnação, Jesus é a encarnação desta coluna de fogo, né? E esta coluna de fogo, os irmãos têm que saber que é a palavra. Deixa eu ver se eu consigo ler mais hoje do que ontem. Ontem eu li só uma mensagem, né? Aqui na mensagem, a palavra falada, na semente original, ou a semente não herdará com a palha, 79, o profeta diz assim, ó: ele era Deus, o Logos, a palavra que saiu de Deus. Quando ele começou, o Logos, a pairar sobre a terra e produziu vida marítima, quando o Espírito de Deus, o Logos, a palavra, que Deus disse, haja, e lá se foi o Logos, que é a palavra. E a palavra começou, porque tudo isto estava no Logos, tá certo? Tudo o que Deus era, a divindade estava no Logos. O que é o Logos? O corpo teofânico. O que é o corpo teofânico? Um corpo palavra. Amém? A palavra de Deus toda, a plenitude estava dentro deste Logos. E a Bíblia diz, veja, toda a palavra estava dentro deste Logos, a Bíblia toda, para cada era, estava dentro deste Logos. E como o Logos começou a respirar sobre a terra, vida marítima surgiu. Você tem que ver, irmãos, o Logos criando a criação natural, e você tem que ver este Logos fazendo uma criação espiritual. Todos os patriarcas estavam dentro deste Logos, tá certo? Todos os mensageiros estavam dentro deste Logos. Conforme ele vem avançando de era em era, ele vem fazendo amor em 7 eras e trazendo à existência cada mensageiro, que é a sua palavra. E o que é a sua palavra? É sua teofania, é um pedacinho de Deus que ele coloca em cada era, que são os seus filhos. Olha, e como Logos começou a respirar sobre a terra, vida marítima surgiu, desenvolvendo a vida dos pássaros, continuando até a vida animal. E finalmente surgiu algo na representação, ou parecia aquilo que estava passando, pairando sobre isto, Deus, um homem na própria imagem de Deus. Um homem na própria imagem de Deus. Aquele corpo teofânico, ele tem a imagem de um homem, tá certo? Moisés viu ele passar por entre a rocha, ele queria ver, Deus não mostrou o rosto, Deus mostrou as costas, e Moisés disse que eram as costas de um homem, tá certo? Mas não um homem de carne, ele está num estado glorificado, por isso Moisés não podia ver ele, tá certo? Aquele estado glorificado do corpo, do Logos de Deus, vem para um estado natural chamado Jesus, aonde as pessoas podem vê-lo, tocá-lo. Naquele estado natural, sobrenatural com Moisés, se uma vaca tocasse o monte, morria. Porque o Logos de Deus estava ali. A santidade de Deus dentro daquele Logos estava no Monte Sinai. Se uma vaca tocasse, morria. É quando aquele Logos vem para um corpo natural, agora o povo bate nele, cospe nele, mata ele. Tá certo? Mas quando aquele corpo volta ao Pai, ninguém mais toca nele mais. Ele volta a ser aquela luz cegante, cegando Paulo. Paulo viu ele e foi cegado, por ser tão forte a luz deste Logos, desta palavra. Mas quando estava em carne, todo mundo via ele, todo mundo zombava dele, porque estava num corpo natural, velado em carne humana. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais nessa mensagem aqui, ó. Na mensagem vida,
Aqui no parágrafo 59, o profeta diz assim, ó: a grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito de verdade, nesta perfeição. E então, aquilo, olha, nesta perfeição, desta existência do Pai, nesta perfeição, né, de alegria, de amor, de eternidade a eternidade, desta perfeição de Espírito eterno, saiu o Logos, a forma visível de Deus, um corpo teofânico. O profeta diz, e é um corpo parecido com esse, certo? Mas não precisa comer, não precisa dormir, não precisa beber, é um corpo diferente. Saiu o Logos, que era o Filho, né? Saiu do Espírito para ser visível, por isso chamou Filho, saiu de algo, né? Nós somos chamados filho porque saímos do nosso Pai. No caso de Deus aqui, é Deus tornando visível a sua forma invisível, através de um Logos, que era o Filho, que era a teofania. Mas olha que interessante que o profeta diz aqui, ó. O que era essa teofania? O corpo do grande Deus Jeová. Aquela coluna de fogo, porque nós, olhando com os nossos olhos naturais, você vê um halo de luz, uma coluna de fogo, tá certo? Mas quando nós formos transformados através da nossa teofania, nós vamos ver aquele corpo que Moisés viu atrás da pedra. Tá certo? E na nossa teofania, nós poderemos contemplar, porque seremos como ele. A Bíblia diz que nós teremos um corpo como o dele. Nós seremos como ele. Nós não o vemos como ele é, porque nós não somos como ele é. Tá certo? Ele é um corpo teofânico, um Logos, uma coluna de fogo. Nós estamos dentro de um corpo mortal. Nós perdemos a nossa teofania. Tá certo? Porque no arrebatamento, quem vem nos buscar é a nossa teofania. Olha, o corpo do Deus Jeová, saiu um corpo celestial. A teofania é o corpo celestial do grande Deus Jeová. Este é o Logos, a palavra dita daquelas fontes, da grande fonte de vida, e saiu. E ali houve a teofania, que foi feito em palavra. A teofania é o corpo, palavra, que nós perdemos. Tá certo? Adão veio naquele corpo, palavra. Adão não podia pecar, quer dizer, descrer. Porque a palavra, ela crê na palavra, ela não descrê da palavra. Sabe por que você crê na palavra? Porque você tem uma representação em um corpo teofânico. Não está aqui agora com você, mas ele te influencia. Ele te chama para ser a palavra, tá certo? Nós perdemos, Adão não perdeu. Depois da queda, é tirada o corpo teofânico de Adão, porque o profeta diz que naquele corpo teofânico, Adão mudava até o leito do rio, tá certo? Porque era um pedacinho de Deus falando. Quem foi que criou toda a criação? Foi o Logos, era Deus falando. Quando ele vem em William Branham, é o Logos falando novamente, haja esquilos. Porque a criação só vem por meio do Criador. A palavra de um homem não pode criar, tá certo? Mas o irmão Branham diz, haja esquilos. Aquilo ali era o Logos falando novamente, a palavra. Só a palavra, Deus pode trazer algo à existência. Tá certo? Se o irmão Branham não fosse a encarnação do Logos, nenhum esquilo apareceria. Porque só quem cria é o Logos de Deus. Só quem cria é a palavra que saiu do Espírito Eterno para criar o mundo. O mundo foi feito por ele. Quem? O Logos. E o mundo não o reconheceu. Quem? O Logos encarnado. Quando a Bíblia diz que o mundo, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, era o Logos encarnado em Jesus. Aquele que esteve, como o profeta diz, na plataforma invisível e disse, haja. Ele esteve em Jesus e ele esteve em Branham, porque se Branham não foi a encarnação do Logos, nenhum esquilo apareceria.
Porque a criação só obedece o Criador, o Logos, que Deus usou para formar o mundo e todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. O Logos que saiu do Pai, a palavra. E aquela palavra agora estava encarnada em um homem na terra. Por isso ele podia dizer, haja esquilos. A criação só obedece à voz do Logos, da teofania de Deus, que Deus usou. Deus usou um corpo teofânico para criar todas as coisas. Este corpo teofânico se chama Filho de Deus, a palavra. Deus criou por Cristo todas as coisas. Deus criou pelo seu corpo teofânico, celestial, todas as coisas. Tá certo? E para mim trazer algo à existência aqui, o Logos tem que estar encarnado em mim. Tá certo? Porque só existe um Criador, a palavra. Só a palavra pode criar. Só Jesus pode criar. Só o Logos pode criar. Tá certo? Então, olha, houve ali a teofania que foi feito em palavras. Né? Então, quando nós viemos na terra, por que nós descremos? Porque o pecado é descrer. Né? As coisas erradas que nós fazemos é por causa da incredulidade. Né? E por nós não sermos a palavra neste corpo, nós pecamos. Adão não podia pecar porque ele tinha a palavra, ele era a palavra. Tá certo? Quando nós nascemos debaixo do pecado, por que nós pecamos? Porque nós não temos mais o corpo palavra, a teofania. Se nós tivéssemos, nós nunca pecaríamos. Certo? Porque o profeta diz que quem tem a semente de Deus nele não peca. A semente de Deus é a palavra falada. A forma original de nós virmos a existência. Os irmãos estão acompanhando? Então nós tínhamos um corpo palavra, assim como esse Logos, uma teofania. Ele era o corpo do grande Deus Jeová. Nós também tínhamos um corpo. Ou seja, quem sou eu? Quem sou eu? Quem está falando com vocês aqui? É a minha alma. Tá certo? Este corpo de carne é a minha casa. Estas mãos pertencem a mim. Quem? A minha alma. Tá certo? A minha alma. Então, a alma de Deus tinha um corpo. Nossa alma tinha um corpo. Corpo palavra, a teofania. Nós viemos, por causa de Adão, de uma forma errada, sem o nosso corpo palavra. Por isso nós pecamos. Por isso nós erramos. Por isso nós falhamos. Jesus não pecou porque Jesus, ele veio através de uma teofania aqui. Jesus não perdeu a sua teofania. Tá certo? Então veja, o corpo do grande Deus Jeová era esta teofania. Então quando nós morremos, o que acontece? O que vai ocasionar a nossa transformação? Vai ser Deus devolvendo para nós a nossa teofania. Tá certo? Quando aquela teofania entrar neste corpo, automaticamente vai ser interrompida a corrupção deste corpo. Porque Jesus morreu quando ele entrou no jardim do Getsêmani. Deus tirou a teofania dele. Se Deus conservasse o Pai dentro dele, porque a teofania é o Pai, o Logos. Se Deus conservasse o Logos dentro de Cristo, ele nunca morreria. No Getsêmani ele diz, por que me abandonastes? Não foi? Né? Por que me abandonaste? Eu não vou achar agora isso aqui, né? Mas no Getsêmani, o profeta diz, Deus teve que abandoná-lo, ou seja, Deus teve que tirar a teofania dele. Porque se a teofania, o Logos, permanecesse no corpo, Jesus, ele nunca morreria. Por isso ele disse que o Pai o abandonou. A coluna de fogo saiu dele. Se a coluna de fogo estivesse no corpo de Jesus, Jesus nunca morreria. Por que nós vamos ser transformados? Porque vai ser devolvido a nossa teofania. A teofania entrando neste corpo, ela vai interromper a corrupção. Quando aquilo que é mortal, corrupto, se revestir da imortalidade, o corpo teofânico, isto que é mortal será absolvido pelo imortal. O corpo palavra. Irmão, o corpo palavra é eterno, é imortal.
Por isso, quando o corpo, palavra, o Logos saiu de Cristo, o Pai o abandonou, ele teve que morrer. Está certo? Mas antes que o corpo natural do Pai, Jesus, entrasse na corrupção, a teofania voltou no corpo. E sabe o que aconteceu? Jesus foi glorificado. Porque é isto o que a nossa teofania vai fazer com nós. A interrupção da nossa corrupção vai ser a nossa glorificação, quando a nossa teofania ser devolvida a nós. Olha o que Jesus falou aqui, que coisa maravilhosa. Ele estava no Getsemane, ele tinha acabado de sair do Getsemane. Ele dizia assim para Jesus: e assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe destes, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha aqui, eu glorifiquei-te na terra. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que nós tínhamos contigo antes que o mundo existisse. Devolva a minha teofania, né, para que eu possa voltar a ser aquela unidade com o Senhor, a palavra e o corpo e o Espírito, a teofania e o corpo celestial de Deus, porque o corpo teofânico de Deus, aquela coluna, é o corpo do grande Deus Jeová. Amém? Então, irmão, quando chegar, olha, por que nós não vamos morrer? Nós somos candidatos ao arrebatamento. Eu creio que nós vamos ser transformados. Tá certo? Eu não me vejo morrendo de velhice. Pode até acontecer, mas nós já temos falado muito disso, né? Até o representante da noiva já morreu, né? Não resta mais nada a não ser Deus devolver a esta noiva a sua teofania em vida. Nós, os que estivermos vivos, receberemos o corpo teofânico, seremos transformados, porque é isso que a teofania vai fazer. Ela vai parar o poder da morte na nossa vida, como parou em Jesus. Seremos glorificados ao receber nossa teofania, o nosso corpo palavra, porque foi assim que Jesus voltou a ser glorificado. Jesus tinha uma glória, né? Deus precisou tirar a glória do Filho, o corpo teofânico, para que o Filho morresse. Mas antes que o corpo do Filho Jesus fosse corrompido pela morte, porque era um corpo igual ao nosso, né? Deus veio e devolveu a Cristo a sua teofania, ou seja, voltou a morar no Filho. E quando Deus volta a morar como coluna de fogo dentro de Cristo, todo o poder do céu e da terra é me dado. Ele volta a ser o Deus todo-poderoso do universo. Por isso ele falou isso, né? Todo o poder. E ele vai embora, e o que o profeta diz? Ele voltou a ser teofania. Voltou a ser coluna de fogo. Voltou a ser um corpo celestial. Quando ele desce para Paulo, quem fala com Paulo não é mais um corpo terreno, é um corpo celestial. Tá certo? E o corpo terreno, olhando para o celestial, ele não suporta, porque é uma outra dimensão. Tá certo? Então, meu irmão, isto é maravilhoso você pensar nisso, né? Porque o que vai anular a nossa corrupção, o nosso arrebatamento, a nossa transformação de corpos, vai ser exatamente Deus devolvendo a nós a nossa teofania em vida. Nós não precisaremos conhecer a morte, sofrer a dor da morte. Tá certo? Por quê? Porque Cristo só morreu porque Deus tirou dele o Pai. Tirou dele a teofania. Se a teofania permanece em Cristo, ele nunca morreria. Por isso ele diz: por que, Pai, me abandonastes? Aí ele fica pensando que é outro ser, né? Mas você vê que Jesus, ele era um homem, ele tinha um espírito. Tá certo? Ele tinha um espírito como nós. Nós temos um espírito. Mas o Espírito Santo vindo habitar em nós não faz de nós dois. Tá certo? Então Jesus era um homem como nós.
E a coluna de fogo habitando dentro de Jesus não fazia dele duas pessoas. Unicamente a plenitude da divindade ungia o Espírito de Jesus, fazendo dele o próprio Deus. Porque era em plenitude. Amém? Se Deus te ungir, meu irmão, com a plenitude da divindade, você vai ser Deus em carne na terra. E você não vai ser duas pessoas. Tá certo? Se Deus tirar, você volta a ser uma pessoa normal. É como o sétimo anjo. Ele foi ungido com a plenitude da divindade. O Logos, a encarnação do Logos no sétimo anjo, deu a ele o poder de abrir o livro dos 7 selos e desatar todos os mistérios da Bíblia. Quem podia fazer isso? Só o Cordeiro, só Deus podia fazer isso. Tá certo? Então, para o irmão Branham abrir os 7 selos, ele teve que ser a encarnação do Logos, a materialização da divindade. Ele não poderia ser o irmão Branham, porque diz a Bíblia que ninguém foi achado digno de abrir o livro. E assim como ninguém era digno de morrer, precisou da encarnação do Logos, do grande corpo teofânico do Deus Jeová, assim o irmão Branham precisou da encarnação do grande corpo do Deus Jeová, o Logos, para poder abrir os 7 selos e mostrar para nós todos os mistérios da Bíblia. Amém? Isto é maravilhoso, né? Vamos mais um pouquinho? Aqui na mensagem Hebreus, capítulo 4. No parágrafo 195, o profeta diz assim, porque a palavra de Deus, não a doutrina da igreja, a palavra de Deus. Então, quando nós nos referimos, porque a palavra de Deus, porque o corpo teofânico de Deus, o Logos, tá certo? Porque o corpo teofânico de Deus, o Logos, é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. É o Espírito, né, que conhece os pensamentos e intenções do coração. É a onisciência de Deus, é a onipotência de Deus que está neste Logos chamado a palavra, chamado a espada de Deus. Jesus é a espada de Deus. Jesus é o Logos de Deus, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir, saber, conhecer, por uma visão, dada pela coluna de fogo, os pensamentos e intenção do coração. Tá certo? É apta. Agora aqui, o que foi isso? Presta atenção, o que foi isso? O Espírito Santo pode vir e dizer, você fez tal e tal coisa, você fez isto e fez aquilo. Quem que pode saber isso, irmão? Só Deus. Isto requer, para Deus saber o que eu fiz há 10 anos atrás, se requer onisciência, se requer onipotência, se requer ser eterno, conhecer o princípio e o fim, saber todas as coisas. Quem sabe isto? Só Deus, o Espírito eterno. Então, quando ele vem num corpo, para aquele corpo saber, ele tem que receber uma visão no subconsciente. E quando ele recebe a visão, aquele corpo é a palavra de Deus, a espada afiada de Deus, que conhece o pensamento e a intenção do coração do homem. Você tem este tipo de enfermidade, aquele outro. Bom, as coisas que o irmão Branham falava, isso aí era sem medida. Nós não podemos calcular o tanto de discernimento que o irmão Branham fez, como Jesus também. É descrito alguma coisa. Mas um profeta na qualidade do irmão Branham e de Jesus Cristo, irmão, eles vivem em 2 mundos. Eles vivem em 2 mundos. Ele está conversando com você aqui, está vendo o seu passado, sua vida, o que você fez, o que você deixou de fazer, por uma visão.
Porque isto é a encarnação do Logos. Não é simplesmente um dom como tem aí um vidente, um médium aí, né, que opera ali em pequena escala. Ele faz praticamente uma adivinhação. O Logos encarnado é a espada, é o Espírito Santo operando no homem, que fala todas as coisas exatamente o que é. É a mesma espada que pode dizer o seu sonho antes de você contar o sonho. Olha, você tem aí este tipo de enfermidade e aquele. Se você fizer isto corretamente, fará aquilo, discerne os pensamentos. As pessoas dizem, o que é aquilo? Ora, telepatia mental? Ora, é um leitor de sorte? Vem o que eu quero dizer? É um perverso. O velho mundo adúltero não conhece a Deus, né? Julgando aquele dom, né, como se fosse algo de Satanás. Nem Satanás pode fazer isso. O profeta disse, se você não falar, Satanás nunca vai saber o que você pensa. Por isso ele disse, se você quer fazer alguma coisa, não conte para ninguém, porque Satanás vai saber e ele vai jogar tropeço e impedimento para você não fazer aquilo, principalmente se for algo concernente à palavra de Deus, uma decisão que vai beneficiar sua vida espiritual. Você fique quieto, porque Satanás, ele vai escutar, e ele vai usar os ouvidos de um homem que vai escutar, de uma pessoa, ele vai usar as mãos, a intenção, a inveja, o orgulho de alguém para atrapalhar os seus planos. Veja, este velho mundo não conhece a Deus, vivifica junto, mais poderoso do que uma espada de 2 gumes, que discerne os pensamentos e a intenção do coração. O que é isto? Veja, irmãos, o que é isto que conhece a intenção do coração? Deus, tu dissestes, a Bíblia diz, a palavra de Deus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Deus discerne os pensamentos. É Deus discernindo, tá certo? Em um homem. Por isso, a palavra de Deus, a espada, o corpo teofânico de Deus é a espada de 2 gumes, é o Espírito Santo de Deus. Coube perfeitamente em Jesus. Foi isso que Jesus recebeu, a espada de Deus. A espada de Deus, a palavra, o corpo teofânico. Lá na montanha, quando o irmão Brana estava tendo a visão, aquela espada caiu na mão do irmão Brana. E o que ele disse? Não é a espada de um rei, é a espada do rei. Sabe o que é? É o corpo teofânico de Deus que caiu em você e coube certinho em você, porque você é o 7º anjo, o 7º selo que vai me trazer de volta à terra. Era isso que o irmão Bruno estava dizendo, quando ele diz, e a espada caiu na minha mão, a espada do rei. A espada de Deus é Jesus, a espada de Deus é a palavra é o corpo teofânico, coube certinho no 7º anjo, como descansou em Jesus a coluna de fogo, porque o profeta diz que a coluna de fogo veio trabalhando nos patriarcas e nos profetas, mas quando chegou em Jesus, ela descansou em Jesus. O que foi que ela disse? Este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Era isto o que significava aquela espada caindo na mão do 7º anjo, tá certo? O corpo de Deus teofânico vindo num corpo terreno no 7º. Porque no 7º a obra de Deus foi consumada. No 7º todo o mistério da Bíblia foi revelado. O profeta diz, os mistérios de toda a Bíblia. Sabe o que é os mistérios de toda a Bíblia? Leia Mateus capítulo 24. Jesus está descrevendo 2000 anos de eras ali naquele capítulo. Era isso que Jesus estava falando. Você leia Mateus 24... E ali está todos os selos. O Bruna prega isso na mensagem, o 6º selo. Cada 2, 3 versículos de São Mateus 24, tá certo? É um selo que foi aberto. Quando chega no 7º, Mateus 24, 36, é o 7º selo. Quando chega no 7º selo, Mateus 24, 36, o dia e a hora ninguém sabe. Nem o Filho, nem o Pai no ministério do Filho Jesus. Mas quando vier aquele que crê em mim,
o sétimo anjo, o Pai estará nesse outro filho do homem, tá certo? E ele revelará o dia e a hora da minha vinda. Foi isso que o profeta foi proibido por Deus de mostrar. Você vai revelar, mas não vai mostrar. Porque precisava do ministério da esposa para poder formar o sétimo selo completo. Por isso o pastor Osmar pregou aqui neste púlpito. O sétimo selo aberto ao público. Tá certo? Porque o sétimo anjo não pôde abrir ao público. Ele prega na mensagem do sétimo selo, ele diz, Deus diz para ele, não vai ser um show público. Você não vai dizer nada a ninguém. Porque era o ministério da esposa. Quando eu me casar com a minha esposa, ela vai falar de mim. Bom, por que o irmão Branham não podia dizer? Porque o noivo, a palavra revelada, estava usando o corpo dele, o nome dele. Qualquer coisa que ele fosse falar, ele tinha que falar dele. Porque a mensagem do homem é uma só, diz o profeta. Você não separa a mensagem do homem. Por que ele não podia dizer que o novo nome de Deus era o nome dele? Tá certo? Ele disse, ó, se eu falasse, poderia Satanás usar e fazer um grande estrago. Se as pessoas, sem ele afirmar, já estavam querendo o adorar, você já imaginou se ele falasse? Ó, eu sou a encarnação. Ó, irmão, você pensa nisso? Olha aqui. Se ele falasse, ele ia dizer, eu sou a encarnação do Logos. O corpo teofânico de Deus está aqui. Por que você acha que eu conheço todos os seus pensamentos? Aquele mesmo anjo está aqui. Ele diz na mensagem Abraão restaurado. Você crê que ele está? Ele diz. Pense alguma coisa, eu vou virar minhas costas. O anjo lá com Abraão, aquela teofania encarnada naquele corpo de 16 elementos, discerniu os pensamentos de Sara. E ele diz, aquele mesmo corpo teofânico está aqui. Aonde? Dentro dele. Porque a palavra, ela só é afiada e pode discernir quando ela está num corpo de carne. Eu te pergunto, como que o Espírito Santo iria descer, na forma de coluna de fogo, porque quando ele apareceu nas 7 eras, todo mundo desmaiou no tabernáculo. Como que a palavra de Deus, a espada, naquele corpo celestial, poderia se apresentar num tabernáculo como esse e discernir os seus pensamentos? Quem queria suportar nesse corpo de carne? Paulo não suportou. Nós não suportaríamos. Por isso, ele teve que entrar no sétimo anjo. Por isso o sétimo anjo é a encarnação do Logos. E ele podia dizer, deixe-me virar minhas costas, pense alguma coisa. Veja se ele não é. Veja se eu não sou a encarnação do Logos. Porque é o Logos que discerne os pensamentos. É o Logos que é a espada de 2 gumes. Os irmãos estão entendendo? Ó, olha o que ele diz aqui. Depois de sua morte, mensagem, perguntas e respostas, 113. Perguntas e respostas, número 2. Depois de sua morte, sepultura e ascensão, e a vinda do Espírito Santo, Paulo, no caminho, o qual era Saulo, a Damasco, foi derrubado por uma coluna de fogo. A presença do corpo teofânico de Deus cegou Paulo. Porque se você quiser ver ela aparecer aqui, você vai ficar cego. Porque este corpo mortal, ele não é feito para ver um corpo celestial. Para nós suportarmos a visão de um corpo celestial, tá certo? Nós precisamos ser revestidos de imortalidade. Se a coluna de fogo vir aqui e pregar para nós vamos ficar cegos ou vamos morrer. Tá certo? Porque quando ele apareceu no Monte Sinai, eles falaram, fale Moisés com nós, porque se Deus falar, nós vamos morrer. Olha, derrubado por uma coluna de fogo, o Logos. A teofania de Deus derrubou Paulo. A presença de Deus para um corpo terreno, ela não suporta, derrubou Paulo. O Logos, aquele judeu nunca haveria chamado Senhor aquela coluna de fogo, a menos que ele soubesse que era o mesmo Logos, que o seu povo seguiu através do deserto. Paulo, o ditado faz juízo,
Paulo caiu do cavalo. É como muitos homens hoje, né? E também nós caímos do cavalo, né? Com a mensagem do Mombrana. Nós não achávamos que a mensagem do Mombrana era tudo isso. Nós caímos do cavalo, né? Nós não achávamos que isso aqui era a segunda vinda. Nós caímos do cavalo. Tá certo? A mensagem de João derrubou nós do cavalo. O livrinho que João comeu derrubou nós do cavalo. Do poder que nós tínhamos. Que achávamos que nós tínhamos tudo, que sabíamos tudo e não sabíamos nada. Tá certo? Olha, mas só vai cair do cavalo quem é eleito. Tá certo? Paulo era um escolhido, por isso Deus derrubou ele do cavalo. Tá certo? Se você só caiu do seu cavalo, do seu entendimento, da sua sabedoria, porque você foi um eleito. Tá certo? Olha, vem agora, aquilo era, não era o filho do homem, não era Jesus. Jesus voltou ao Pai. Tá certo? Aquilo era o Logos. Jesus que voltou a ser coluna de fogo. Só que agora a coluna de fogo, ela tem um nome. Porque Jesus disse o quê? Pai, fiz eles conhecerem o teu nome. Agora a coluna de fogo tem nome. É Jesus. Quem és tu, Senhor? Jesus, Paulo. Agora eu tenho nome. Lá com os seus pais, no deserto, eu não tinha nome. Eu sou o que sou. A coluna de fogo. Um corpo teofânico. Mas quando eu nasci aqui, Paulo, no ventre de uma virgem, eu recebi um nome. E agora eu estou aqui conversando com você. Eu sou Jesus, Paulo. Eu era um espírito, e de um espírito eu via um corpo teofânico, uma coluna de fogo que você viu, que eu guiei os seus pais ali no deserto. Mas eu vim para dentro de um corpo chamado Jesus. E eu era a espada afiada de 2 gumes, que dizia a samaritana quantos maridos ela tinha, que dizia a Felipe, aonde Natanael estava orando, que sabia todas as coisas, né? Que ressuscitava Lázaro com a sua voz, que multiplicava os pães com a sua mão, o Logos em carne, irmão, o autor da criação, Jesus. Olha, já passou do nosso horário, viu? Deixa eu só terminar nesse aqui, que nós vamos continuar semana que vem. Agora, dizemos isto com reverência e amor e respeito. Vem, como Jesus, olha para você ver o 7º anjo falando. Veja como a singeleza, a simplicidade do Mombrana, né? Ele nunca quis ser igual a Deus. Tá certo? A Bíblia diz que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, falando de Jesus, tomando a morte de cruz, né? Se fez homem. Se você perceber que aquele Deus, Jeová, ele não quis ser Deus, ele quis ser Jesus. O homem quer ser Deus, e Deus quer ser um homem, né? Este mesmo Deus, Jesus, quando foi glorificado, quando ele volta, ele não quer ser Deus, ele não quer ser Jesus, ele aniquila a si mesmo, tomando a forma do 7º anjo, e na simplicidade do 7º anjo, ele se revela para os seus eleitos. Olha aqui, dizemos isto com reverência e amor e respeito. Vem, como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, também nos últimos dias. Olha, nos últimos dias, assim como foi antes do tempo de Ló, ou do tempo de Ló em Sodoma, assim será no dia em que o Filho do Homem há de se conhecer outra vez, manifestar-se por si. Eu estou lendo isso aqui porque eu acabei de dizer para os irmãos o motivo do qual o irmão Brana não podia se declarar. Ele tinha que ter uma esposa para vir falar dele. É a esposa que mostra o novo nome revelado. É a esposa que mostra Jesus Cristo encarnado. É a esposa que mostra o 7º selo aberto. É o ministério da esposa de Cristo representado por João. Para nós, um homem aqui. Foi o único pregador, o pastor Osmar foi o único pregador que teve essas características para ser chamado de João, que comeu um livrinho. Tá certo? O pastor Osmar não é aquele João da ilha de Patmos. Ele tem um ministério, a unção daquele João que viu por visões. Aquele João que viu por visões, ele não comeu esse livrinho. Quem come é um homem que tem o ministério de João. Tá certo? E nós sabemos que o único homem que pregou estas coisas foi o pastor Osmar.
Por isso nós cremos que Deus usou o pastor Osmar para ser um representante da esposa casada com Cristo, a palavra revelada. Mostre para mim, qualquer um aí. Mostre para mim aonde caiu o quinhão do homem que comeu o livrinho. Procure os grandes, como Jessé procurou nos seus filhos, né? Apresentou Eliabe, o grandão. Não foi o grandão que comeu o livrinho. Mas não tem ninguém mais aqui nesse plenário, nessa plateia. Ah, tem um ali, mas ninguém gosta dele. É lá de Franca. É lá de Franca. Só a voz dele já irrita as pessoas. É esse que eu quero. Tá certo? Deus escolheu um que as pessoas não pensavam. Sem muita sabedoria, sem muito conhecimento. Foi o que fez com Davi. Vai buscar isso aí, vai. Aí está lá, mas é o pastor de ovelha, é um menininho franzino, pequenininho. Tem certeza que você quer que pegue ele lá, que vai chamar ele lá? É 7 filhos, né? Ele era o sétimo. Ele era o sétimo. Não, traga ele aqui, eu quero ver ele. Não, ele é, o profeta cheio de sarda, parece uma menininha. O profeta diz. É o profeta que diz, né? O profeta chamou Elias de lagarta peluda. Falou que João Batista não gostava de tomar banho. Falou que Davi era meio efeminado. Mas profeta é profeta, né? A gente crê no profeta. Vai buscar ele. Aí passou um por um na frente de Samuel. Samuel? Não, de Jessé. Tá certo? Samuel. Mas Jessé era o pai deles. E Jessé ficou olhando ali. Foi apresentado um por um. Ele achou que era Eliabe, aquele grandão, sabe? Tem uns pastor grandão aí, que sabe muito, né? Lá no sul, nos outros lugares aí, Belo Horizonte, tem uns pastor grandão que sabe muito da mensagem. E até tocou em alguns assuntos da volta do filho do homem. As pessoas tropeçam, mas você sabe que Irineu e Policarpo andaram juntos. Quase que o quinhão caiu sob Policarpo. Quase. Porque o Policarpo estava paralelo ali, né? Tinha algum conhecimento, alguma coisa ali, mas veio sobre Irineu. Então aqui no povo da mensagem, nós sabemos que tinha muitos pastores que sabem tudo, grandão. Tá certo? Que acham que iria dar certo. Não, mas quando chega Davi, é um franzininho, e quando ele entra para a porta, o Samuel já fala, é isso aí mesmo. Aí Jessé, aí o profeta Samuel pega um chifre cheio de 7 trovões, derrama nesse aí, que é esse aí. É esse que vai comer o livrinho. É por isso que nós cremos que o pastor Osmar foi este escolhido de Deus, irmãos. Sem nenhuma beleza, sem nenhuma sabedoria, mas a mensagem do homem era de mestre, era de doutor, era de apóstolo. Porque eu não conheço ninguém, irmãos, que pregou como o pastor Osmar. Tá certo? E não fazemos assim para exaltar o homem, ele já morreu. Mas em vida nós falávamos disso. Tá certo? Ele não gostava de que a gente falasse. Mas é o que a mensagem está aí. Quem quiser, ouve o CD aí. Nunca vi um homem pregar como aquele homem. Tanto o rudimento de primeira e segunda etapa, a mensagem dele já era diferente. Terceira etapa, então, irmãos, é o livrinho comido. O homem só sabia falar de trovões, de novo nome, de segunda vinda. Alguns grandão tocaram na segunda vinda do Filho do Homem, mas não souberam o nome. Como é que Jesus já veio? Como é que eu posso pregar para vocês que Jesus veio? Porque Jesus veio, quando eu prego que Jesus veio, tem que ser de forma física. Não pode ser o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca deixou a terra. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Não, estamos falando da volta do Filho do Homem. Quem é? Jesus Cristo em carne. Jesus Cristo em carne. Porque Jesus, se ele vir como Espírito Santo, não é volta. Não é segunda vinda. Tá certo? Então como que eu posso pregar para os irmãos que Jesus Cristo já veio e não dizer o nome dele? Porque se eu falar que Jesus Cristo já veio em carne e chamou Jesus, o profeta Deus, nem eu creria. Aí eu estaria dizendo que o irmão Brana chamou Jesus. Amém? Se eu prego uma segunda vinda sem novo nome, eu prego que o irmão Brana chamou Jesus. Mas se eu prego que Jesus já veio com um novo nome, é porque Jesus quis ser Brana. Brana não podia ser Jesus. Mas Jesus pôde ser o 7º anjo, ser a encarnação do Logos, porque quando Jesus volta nesta nuvem, ele é o Logos.
A coluna de fogo, o anjo do pacto. Para ele se manifestar em plenitude para abrir os selos, porque o que abre os selos, meu irmão, é a plenitude de Cristo na terra. O profeta mostra na mensagem coisas que hão de ser. O profeta diz, antes da plenitude de Deus vir à existência nos 7 selos, pois foi isso que Deus fez. Jesus voltou como coluna de fogo, só que agora ele precisava pregar para nós. Ele precisava ser um profeta como ele foi para os judeus. Por isso você tem no 7º anjo, quando é levado para cima da nuvem, irmão, pergunta para você mesmo, qual o propósito de Deus levar o 7º anjo, o 7º selo lá para cima? Para quê? Se ele ia voltar para a terra. Era para ele trazer o Logos para a terra, a palavra de Deus para a terra, os 7 selos para a terra, os trovões para a terra. Amém? E por que o irmão Brando não podia falar isso? Porque era ele, era o novo nome era dele, tá certo? Tudo era dele. Tá? Por isso o profeta diz, vigie bem o 7º, é a vinda do Logos, da teofania, do corpo de Deus celestial num corpo terreno. O profeta diz, olha, todos os mensageiros foram anjos terrenos, mensagem, senhores, é este o tempo, todos os mensageiros foram anjo terreno, mas aqui tem um celestial, e na voz deste celestial o mistério é consumado. E este celestial tinha que estar num terreno. A gente não acaba nunca, né? Deixa eu só ler isso aqui para os irmãos ver que coisa. Ó, também nos últimos dias, assim como foi antes dos dias de Ló, no tempo de Ló, em Sodoma, assim será no dia em que o Filho do Homem há de se conhecer novamente, manifestar por si. Agora, olha, nesses últimos dias, o Logos de fogo, de novo tem descido à terra, eita, Mombrana, que coisa, que parágrafo maravilhoso isso aqui. Isso aqui é só a esposa que come isso aqui, porque isso aqui não tem valor para as outras pessoas. Você pode ler para elas, elas não dão valor nisso. A esposa, diz o profeta, o que ele faz? Ela lê as entrelinhas. A esposa, o marido manda uma carta para ela não precisa, o marido não precisa falar tudo. Ela só vai olhando, ela já vai sabendo tudo que o marido está pensando. Eu estou lendo aqui, eu estou vendo. Olha aqui, agora, nestes últimos dias, o Logos, que estava sobre Jesus, do qual ele se tem convertido outra vez a coluna de fogo, de novo tem descido à terra, eu ia dizer algo, porém, não vou. O que ele ia dizer, irmão? O que ele ia dizer? Ele põe outro assunto. Ó. Eu ia dizer algo, porém, observo a fita. Eles não creriam ser isso se vocês contassem. Tem alguém que crê, dos nossos irmãos primos da mensagem, que crê nisso? Não crê. Não faria nenhuma diferença. A gente não creria, mas omitirei isto. Olha aqui, irmão. Não diga nada a ninguém. Se ele falasse que ele era a encarnação do Logos, é a terceira etapa. É a abertura da palavra. A abertura da palavra acontece quando há a encarnação da divindade, da plenitude de Deus. A plenitude do atributo de Deus, quando ela se encarna, é a divindade corporizada. Para o selo ser aberto, tinha que acontecer isto. O 7º anjo tinha que ser a encarnação do Logos. Dito nas palavras do profeta. Para uma esposa que sabe ler, um pingo é letra. Tá certo? E nós temos lido aqui as entrelinhas. Mas está muito direto isso aqui, viu, gente? Está muito direto isso aqui. Eu iria dizer uma coisa, olha aqui. A coluna de fogo tem descido de novo à terra entre parênteses, eu ia dizer algo, porém, observo a fita, eles não creriam se vocês contassem. Não faria nenhuma diferença, a gente não o creria, mas omitirei isso. Amém? Mas quando João come o livrinho, ele não omite nada. E se nós estamos pregando isso aqui hoje, é porque João comeu o livrinho, e nós fazemos parte agora do ministério de João, e nós podemos falar. Tá certo? E falamos com alegria, com prazer, porque isto preenche a alma do eleito. Tá certo? Isto preenche a alma do eleito. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor,
por esta oportunidade que eu tenho, juntamente com esses irmãos preciosos, de falar do Senhor, da sua palavra, desses grandes mistérios, Senhor, tão tremendo, que só a noiva se alimenta disto, Pai. Isto é alimento escondido, isto é alimento no seu devido tempo, isto é um maná escondido para a esposa, Pai. E nós te agradecemos por este privilégio, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de um princípio, só havia eternidade. Elohim se escondia em simplicidade. Foi então que ele falou: haja luz e houve luz. Aquele Logos era Cristo, o Cordeiro de Deus. O Verbo se fez carne. Aquele era Cristo, Cordeiro de Deus. O Verbo se fez carne, entre nós habitou. Esse foi o jeito que Elohim se manifestou. Resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se derramou, Deus em Cristo, Deus em nós. Vi outro anjo forte que descia do céu, pisou na terra e sobre o mar, e clamou com grande voz, e 7 trovões emitiram suas vozes. Aquele era Cristo, vindo outra vez, e João, por Deus ungido, profetizou mais uma vez o que estava escondido em Apocalipse 10. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus manifestou por amor nos selos revelado, dando um novo nome para nós. Ele se derramou, Deus em branda, Deus em nós. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus manifestou por amor nos selos revelado, dando um novo nome para nós. Ele se derramou, Deus em branda, Deus em nós.